minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos chegando mais uma vez neste ambiente virtual, nesta sala de aula, onde constantemente nos reunimos para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos constantemente a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida nesta busca por conhecermos a verdade. Agradecermos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos, dificuldades que estamos passando e com certeza ainda iremos enfrentar ao longo da nossa caminhada, só temos que agradecer a Deus por nos conceder de forma constante as oportunidades que necessitamos e que ainda iremos necessitar para aperfeiçoarmos, para despertarmos espiritualmente falando. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Agradecemos aos Espíritos amigos, estes mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando também em nossos processos de escolhas. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos Espíritos amigos, gratidão a todos vocês que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos para todos nós. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje estudaremos a questão de número 161, 161, que se encontra na parte 2ª, capítulo 3º, da volta do espírito à vida espiritual após a extinção da vida no corpo físico. E estamos estudando exatamente acerca da separação da alma e do corpo. Hoje é a penúltima questão acerca deste assunto, a separação da alma e do corpo, já que a próxima questão, a de número 162, é a última questão acerca deste assunto. E o próximo assunto será perturbação espiritual. Então, na questão 161, Kardec formulou o seguinte questionamento: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e do corpo e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Então, nestes processos de desencarne por meio de morte violenta ou acidental, em que os órgãos estão com todas as energias, não estão enfraquecidos em consequência de idade avançada, nem tampouco por doenças, por moléstias, onde vão entrando em falência múltipla. Neste caso, a separação da alma e do corpo, ela acontece de forma simultânea com a cessação da vida ali no corpo físico, a cessação da vida orgânica. Então este foi o questionamento formulado por Kardec. Será que existe alguma diferença entre a desencarnação de forma natural, pela falência múltipla dos órgãos, e uma morte violenta ou acidental?
Será que em uma situação ou outra, será que o processo de separação é o mesmo para todos os espíritos? Já estudamos acerca disso, que não existe um desencarne, uma separação da alma e do corpo da mesma forma para todos os espíritos. Ou seja, não existe um desencarne igual ao outro. Da mesma forma que não existe um reencarne igual ao outro. Cada um tem a sua particularidade, porque cada espírito se encontra em um degrau diferente desta infinita escada evolutiva. Então, aqui, a este questionamento de Kardec, os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: geralmente assim é. Então, aqui eles disseram que geralmente a separação da alma e do corpo ocorre simultaneamente com a cessação da vida orgânica, no caso de morte acidental ou morte violenta, geralmente. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então, assim, eles disseram a Kardec, responderam a Kardec e a todos nós acerca desta morte natural, desta morte acidental ou violenta. Então, eles dizem que geralmente assim acontece a separação de forma simultânea com a cessação da vida orgânica, geralmente, mas não acontece em todos os casos. Via de regra é assim, mas cada uma com a sua particularidade, de acordo e em acordo com o esclarecimento, com o grau evolutivo de cada alma, conforme veremos nas palavras do Espírito Miramês comentando esta questão 161. Então, fechamos este parêntese com esta citação da questão 161 para chegarmos nos comentários do Espírito Miramês, no capítulo 8º do volume 4º da coletânea Filosofia Espírita, que tem como título este capítulo 8º, A Alma e a Morte Violenta. Então, Miramês começa os seus comentários nos esclarecendo da seguinte maneira, que no caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, via de regra para boa parte das almas, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação e ele não se processar gradativamente, ou seja, o transe do desencarne não se processar gradativamente. Então ele diz que geralmente acontece isto de uma perturbação espiritual enorme para boa parte das almas que não estão preparadas para o desencarne de forma violenta ou por acidente, mas para uma outra parte de almas que estão constantemente se preparando para este retorno à vida espiritual, não importa para esta alma que já se encontra esclarecida, que já se encontra preparada, se a morte for acidental, se a morte for violenta, ou se for por um processo natural, pela velhice, pela falência múltipla dos órgãos, no caso de uma moléstia. Então, assim, ele diz e acrescenta, no entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Então ele diz que há casos, conforme havíamos dito, daquelas criaturas, daqueles espíritos que buscaram constantemente o esclarecimento, que independentemente da forma que ele deixar o corpo físico, seja pelo processo natural, seja pela morte acidental ou violenta, para ele não vai fazer diferença.
ele vai estar constantemente lúcido, não entrará em estado de perturbação, estará lúcido nessa condição de lucidez constante. E aí ele diz que em quase todas as mortes por desastre, seja morte acidental, morte violenta, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Então, conforme nós vimos na resposta dos espíritos superiores a Kardec, seja, geralmente acontece de forma simultânea o desligar da alma do corpo físico em se cessando as funções orgânicas. Mas aí Miramês acrescenta que há casos em que nessas situações, por mortes, por desastre, ou seja, morte violenta, a alma fica em estado de sono porque permanece ligada aos restos mortais por tempo variável. Este tempo variável vai de 0 ao infinito, porque vai depender exatamente do grau evolutivo, do esclarecimento, da lucidez de cada alma. Então é por isto que ele nos fala que em quase todos os casos por desastre. E aí ele acrescenta que há casos também em que a criatura padece em um leito, seja de hospital ou no seu próprio lar, por anos a fio, e quando desencarna fica ainda ligada ao corpo físico em estado deprimente, e quando se desliga dele, ou seja, do corpo físico, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Então aqui Miramês nos explica que para aquela alma lúcida, para aquela alma que busca constantemente o esclarecimento e que já alcançou este grau de esclarecimento, este grau de lucidez, não importa a forma, não importa por qual meio ela se desliga, ou ele na condição de espírito, ou ela na condição de alma, uma coisa e outra são a mesma coisa, alma ou espírito. Então não importa por qual meio deixarmos o corpo físico, se já tivermos alcançado o esclarecimento necessário e suficiente, nós não passaremos por nenhuma perturbação. Ao passo que, uma vez não tendo o esclarecimento necessário, não importa que seja uma morte muito lenta, passando anos a fio em uma cama, seja no seu próprio lar ou em um hospital, e vai deixar o corpo físico, ou seja, vai desencarnar depois de muito tempo, o corpo ali em estado quase que vegetativo, e em muitas situações até vegetativo, e o espírito vai continuar sofrendo, vai continuar ligado aos restos mortais. Então aqui ele nos lembra desta forma, que há casos também em que a criatura padece em um leito por anos a fio, e quando desencarna fica ainda ligado ao corpo físico, e quando se desliga ele não vai embora, ele fica ali preso às coisas materiais, ali no seu próprio lar ou naquele seu antigo lar. E aí ele acrescenta: não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens um só padrão, porque isto varia de pessoa para pessoa. Conforme havíamos dito anteriormente, não existe uma desencarnação igual a outra. Por isso aqui ele nos lembra que não é possível fazer uma escala definitiva para nós, nos mostrando um só padrão para a desencarnação, porque isto varia ao infinito, de pessoa para pessoa, porque nós somos, espiritualmente falando, individualidades. Não existe uma alma igual a outra. E aí Miramês nos chama a atenção: se você quer saber que tipo
Se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, ou seja, se você quer saber que tipo de desencarnação você terá, o que acontecerá contigo no momento e após a desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Então aqui ele nos lembra que se quisermos ter uma noção de como será a nossa desencarnação, se passaremos por um período maior ou menor de perturbação, se ficaremos um tempo maior ou menor preso aos despojos do nosso corpo físico, é preciso que examinemos o tipo de vida que nós levamos. Qual é o tipo de vida? Somos ou estamos ainda apegados às coisas materiais, apegados a este corpo físico, neste caso apegado ao nosso agrupamento familiar, naquela condição de posse, como se realmente fosse nosso, aquele amor possessivo, como se fosse meu, como se fosse seu. Então, assim, ele pede para examinemos o tipo de vida que nós estamos levando, porque aí teremos uma noção de como será o nosso processo de desencarne e o pós-desencarne. E aí ele diz: se deseja, aqui ele deixa um conselho para todos nós. Se desejas uma morte suave, uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixes de lado o trabalho de reforma íntima. Então, se queremos realmente um desenlace tranquilo, como se diz popularmente, uma boa morte, não podemos nos esquecer do trabalho importante e urgente da nossa reforma íntima, em que o Cristo pode despertar todos os nossos valores morais no coração e na inteligência. Então não podemos nos esquecer, se realmente queremos ter uma boa morte, se queremos ter um processo de desencarne tranquilo e tranquilidade, lucidez após o desencarne, é preciso trabalharmos constantemente e urgentemente na nossa reforma íntima, trabalhar no bem. E aí ele diz: desta forma, se trabalharmos no bem, desta forma, meu irmão, minha irmã, mesmo que morras de morte violenta, estarás amparado pela tua conduta, esquecida de erros morais, onde a caridade tem o poder de iluminar, a caridade tem o poder de nos iluminar por dentro do nosso coração. Então, se nos transformarmos em pessoas melhores, se praticarmos o bem, se realizarmos a reforma íntima de que nós necessitamos, sem sombra de dúvida que estaremos amparados pela nossa conduta. E aí ele diz da seguinte maneira, que a caridade irá nos iluminar por dentro do coração e da nossa consciência. E ainda ela acrescenta: se você quer realmente ser feliz, faze aos outros o que desejas para ti mesmo. Assim nos ensina, assim nos aconselha Jesus há mais de 2000 anos, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, se queremos realmente sermos felizes, é preciso que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, porque assim a justiça não nos deixará sofrer. Então, assim, Iramês nos lembra que se fizermos aos outros o bem, a justiça divina não nos deixará sofrer. Entretanto, a violência que faz mal e faz muito mal,
é a violência permanente que usas nos pensamentos, nas palavras e por vezes nas suas próprias atitudes. Quando as tuas palavras violam a lei de harmonia, elas tisnam o magnetismo sublime de Deus, o magnetismo sublime que Deus te deu para conversar, para pensar e para agir. Então aqui ele nos lembra que quando nós usamos de forma incorreta o nosso verbo, nós prejudicamos, nós desarmonizamos o magnetismo que Deus nos deu para conversar, para agir, para pensar. Então é preciso equilíbrio constante. E se nós desequilibramos a chamada lei de harmonia, aí sim nós sofreremos as consequências da nossa ignorância. Sofreremos as consequências das nossas atitudes equivocadas. Em muitos casos, ainda lembra Miramês, que em muitos casos a criatura pode estar andando, trabalhando e vivendo e estar morta por não compreender as leis de Deus. Assim nos falou Jesus àquele jovem que procurou Jesus para esclarecimento e que Jesus pediu para que ele trabalhasse no bem, mas só que ele falou a Jesus que o pai dele havia morrido e que ele precisava primeiro sepultar o seu pai. E Jesus lhe disse: deixai aos mortos o trabalho de enterrar seus mortos. Ou seja, muitos de nós estamos aqui vivos no corpo físico, estamos andando, trabalhando e vivendo, e espiritualmente estamos mortos porque nós não compreendemos esta lei natural, esta lei de Deus. Então assim Miramês nos fala e nos orienta que quando nós compreendermos, quando nós as compreendermos, nós precisamos vivê-las. Então, quando nós compreendermos esta lei de harmonia, nós precisamos vivê-las para que a paz estabeleça a tranquilidade na nossa consciência. Então, aqui ele nos fala que nós sofremos as consequências da nossa ignorância e, em muitos casos, nós estamos andando, trabalhando e vivendo, mas não compreendemos as leis de Deus, consequentemente é como se estivéssemos mortos, e quando as compreende é necessário vivê-las para que a paz estabeleça a tranquilidade da nossa consciência. E ainda, Miramês lembra: se estiveres bem contigo mesmo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem, por estares bem com a consciência em Jesus, sob as bênçãos do Criador. Então é por isto que nós precisamos estar sempre preparados, nós precisamos estar sempre em equilíbrio, porque não sabemos o momento em que acontecerá a nossa desencarnação. Se será por um processo natural, ali de uma forma lenta, ou se será, como se diz, de repente, se será por uma morte acidental, por uma morte violenta. Então, não podemos, amanhã ou depois, no mundo espiritual, virmos reclamar que não estávamos preparados. Então nós precisamos nos preparar e estarmos sempre preparados, como falamos simbolicamente, precisamos estar sempre com as malas prontas, porque não sabemos quando acontecerá este chamado para retornarmos para casa. Então é por isso que Miramês nos diz: se estiveres bem contigo mesmo, se estiveres equilibrado, se estivermos em harmonia, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, nós iremos bem por estarmos bem com a nossa consciência
em Jesus e sob as bênçãos do Criador. Não fazer aos outros o que não queremos para nós é o começo da nossa libertação espiritual. Então, o começo da nossa libertação espiritual, o começo para prepararmos para uma boa desencarnação, uma boa morte, sem sombra de dúvida que é fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, ou não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. E para isto, para nos auxiliar na condição de orientação, nós temos o Evangelho do Cristo. E aí ele diz que o Evangelho do Cristo é o inspirador divino que nunca erra nas suas indicações e não nos deixa permanecer nas faltas. Então, o Evangelho do Cristo é este divino inspirador que nunca erra nas suas indicações e que não nos deixa permanecer nas faltas. O Evangelho está sempre nos convidando para a transformação. Esta boa notícia, esta boa nova, que é o Evangelho de Jesus, está sempre a nos convidar para nos transformarmos, para estarmos bem, porque nós precisamos caminhar sempre de forma equilibrada e estarmos preparados para retornarmos para casa a qualquer momento, porque a nossa vida é de esperança. Nós temos a esperança que permaneceremos por aqui no corpo físico utilizando esta ferramenta ainda por um bom tempo, mas não temos a certeza absoluta. Temos esta esperança, temos esta fé, quase certeza de que ficaremos por aqui, mas a qualquer momento nós poderemos ser chamados de volta. Se queres, por último, Miramês nos alerta, se queres morrer bem, se quer ter uma boa morte e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e, para tanto, nos deixou o exemplo no próprio Calvário, bem como em toda a sua vida. Jesus exemplificou o amor em toda a sua existência, como garantia para a humanidade. Então, se queremos uma boa morte, se queremos morrer bem e no momento exato, não devemos nos esquecer de Jesus, dos seus ensinamentos. E aí ele diz que Jesus em todos os momentos exemplificou o amor em toda a sua existência. Durante todo o tempo que ele caminhou aqui pela terra, desde quando criança, conforme os relatos que nós encontramos nos evangelhos, aqueles que fizeram referências, relatos de Jesus, do seu nascimento até os 12 anos, então eles falaram e falam acerca do equilíbrio de Jesus, mesmo ali no início da sua trajetória. Então ele diz que Jesus exemplificou o amor em toda a sua existência como garantia para a humanidade. Com o Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu onde estivermos, pois Jesus é a vida. Jesus é o caminho que nos conduz para a verdade, que nos conduz para a vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não nos esqueçamos, se ainda não começamos, não nos esqueçamos de iniciarmos no aqui e no agora, não deixarmos para amanhã a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Conforme diz aquele dito popular, não podemos deixar para amanhã o que nós podemos ou aquilo que nós pudermos fazer hoje, porque o amanhã neste corpo físico poderá não acontecer. Então não podemos deixar para amanhã
aquilo que nós podemos, pelo menos, iniciar no aqui e no agora, no dia de hoje. Porque amanhã nós poderemos já estar ou estarmos no mundo espiritual em estado de perturbação por não termos realizado o trabalho urgente e necessário de transformação através do esclarecimento. E o Evangelho do Cristo, conforme Miramês nos lembra, é este inspirador. Jesus é o nosso guia e modelo. Modelemos Jesus na nossa vida, nas nossas menores atitudes do dia a dia e não nos esqueçamos de fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Este, conforme nos diz Miramês, é aquele preceito basilar das nossas atitudes, é o início da nossa transformação. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.